Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Ainda sobre técnico, agora falando especificamente de um dos seus comentários, cara, eu não lembro se foi 2021 ou 2022, mas você fez um comentário em relação ao Abel. Abel Ferreira. E você o chamou de supremacista, que é um termo, assim, na minha opinião, forte, mas que talvez se encaixasse dentro do conceito ali da fala dele, de falar que tinha orgulho de ser europeu. Enfim, essas coisas que eu acho besteira do que ele fala, assim. Você se arrepende de ter usado esse termo que é muito forte ou não, assim? E contextualiza, só pra gente, pra quem não viu, enfim, lembrar desse... Vamos lá. Recentemente eu vi um vídeo seu falando do Abel. Sim, eu chamei de babaca. Sim. Só pra pontuar, né? Sim. Aquilo foi em 2021. Foi logo após a eliminação. Esse jogo que a gente falou agora há pouco, do Atlético. Do Galo, né? E eu tinha acabado de ver a coletiva inteira dele. E eu fiquei muito irritado com essa fala que você cita aí agora. Sim. Uma exaltação muito forte a Portugal. E, em seguida, ele sugere que o brasileiro é um povo que não gosta de trabalhar, etc, etc. Quando ele fala, é muito difícil aqui no Brasil a gente conseguir fazer um time ser tão trabalhador como esse. Na mesma fala, assim, na mesma resposta. Ele começa aquela resposta com uma frase muito forte também agora. Essa é a diferença de um homem para um rato. Quando alguém pergunta para ele sobre aquele gesto que ele fez assim, né? Tenham calma e tal. Que é um gesto corriqueiro no futebol. E aí ele fala, essa é a diferença de um homem para um rato. E depois ele faz a exaltação ao fato de ser português e critica os brasileiros em seguida. Eu acho isso absurdo, tá? Eu acho isso absurdo, cara. Eu também acho. Isso me irritou muito. E eu tinha acabado de ver aquilo, assim, minutos antes de começar o programa. Só para pontuar, eu não disse que ele era supremacista, eu disse que era uma fala supremacista. E muita gente desvirtua a palavra supremacista porque as pessoas costumam falar disso, associar isso a Ku Klux Klan sim, e tal. E aquilo é uma maneira de ser supremacista. Sim. A supremacista é quando você coloca um grupo de pessoas acima de outro. outra. Sim, perfeito. Tá? É que ali, no caso da Ku Klux Klan, é supremacia racial, né? Sim, e não foi isso que eu quis dizer. São coisas diferentes. Ali ele estabeleceu uma relação de portugueses, europeus... Hierarquia, né? Com brasileiros. Sim. Tá? Agora, eu acho ali que eu cometi um erro, por quê? Quando eu falei aquilo, esse trecho da entrevista não tinha sido veiculado. E esse é um trecho que pouquíssima gente ouviu até hoje. Porque naquela mesma coletiva o que chamou a atenção foi que ele falou do vizinho dele. Vizinho, Então, em tom de brincadeira até. Sim. Então o que ficou marcado ali era o vizinho. Apenas aqueles que tiveram interesse de ir buscar a entrevista, porque a gente que trabalha com isso tem que ouvir a entrevista, ou é o ideal que a gente ouça, aqueles que ouviram podem ter acesso. Nem sei se existe esse vídeo ainda hoje por aí, mas tinha até pouco tempo no canal de YouTube. Então, assim, quando eu faço uma crítica muito pesada, eu estava realmente muito irritado, há uma fala que pouca gente ouviu, aí as pessoas interpretam de outra forma. Mas aí foda-se, né? O cara falou, você tem que criticar, foda-se. Não, eu falei, fiz a crítica. Então. E tá feita a crítica, entendeu? Agora, você apanha muito por isso. Mas aí, até hoje por isso. Mas eu acho que o meu erro foi esse, e um erro que é uma coisa que eu me pego muito, que é assim, de eu ter sido muito forte. Eu acho que no ambiente que a gente vive no mundo, não só no Brasil, a gente tem que procurar amenizar as coisas. Sabe? Cara, mas eu gostei suavizar as coisas. E ali a minha irritação daquele momento... Havia também todo um contexto político no Brasil, no mundo, 2021 e tal. Pandemia. Que a gente vivia sob muita pressão. Então, acho que eu errei ali de ser muito incisivo e de ter falado em cima de uma declaração que não tinha sido mostrada antes do meu comentário. Então, isso pode ter... E que muita gente não viu a declaração dele. Mas, assim, então, isso pode ter gerado uma repercussão
maior do que deveria ter. Você acha que ele faz esse tipo de coisa, igual ele disse no último sábado, de caso pensado para pautar a imprensa ou tem resquícios de quem é a pessoa ali? Porque é difícil julgar também a pessoa. Cara, quando acontece com tantas... Porque eu fico, né, no vídeo que você falou que você viu o meu, eu falo, porra, não tem como desvirtuar uma coisa da outra. Ele é esse cara também, velho. Eu acho que ele é esse cara também. Acho o que ele tá aí, assim, de lá para cá, várias outras coisas aconteceram. Eu não preciso ficar voltando a esse ponto. Acho ele um baita de um treinador, sensacional, entende muito de futebol. Mas cada um é cada um, cada ser humano é um ser humano e o respeito. Mas naquele momento eu achei que devia falar aquilo. Não, e aí assim, a gente estava até conversando antes de você chegar sobre isso. Sim. E para quem não, a minha pergunta para quem fala assim, isso é um exagero. Imagina a gente chegar e falar assim, pô, eu tenho um puta de um orgulho de ser branco. Isso cairia como? O que as pessoas diriam sobre isso? Para mim, é parecido. Porque assim, por que é parecido? Quando você diz, eu tenho um puta de um orgulho de ser português e de ser europeu. E é muito difícil fazer um time brasileiro trabalhar dessa forma, desse jeito. Porra, velho. Falta de você estudar o que é o Brasil. E é até antagônico ao que ele fez. Portugal colonizou o Brasil, cara. Na época eu fiz esse discurso trouxe escravos para o Brasil, cara. Então, assim, peraí, bicho, você vai num país que o teu país colonizou, lógico, não foi você, não tô dizendo, você, não tô colocando na pessoa, mas é falta de conhecimento. Mas talvez ele não tenha cuidado de dar uma... Porra, nenhum cuidado, você não vai num país colonizado pelo teu e chega lá e fala que tem orgulho de ser do país colonizador. Isso pra mim, cara, não me... Eu fico irritado também quando eu ouço esse tipo de coisa. Entendeu? E aí as pessoas não entendem, porque existe também, não é que não entendem, não querem entender, porque existe uma religião em torno desse cara então, aí que é complicada, cara. É outro problema, né? É isso, cara. Eu já apanhei muito por criticar o cara, e eu sou palmeirense. Então, E gosto dele como treinador, espero que ele treinador. Mas eu acho que não sei se no Brasil... As pessoas não sabem separar, velho. Ou se no mundo inteiro, assim, às vezes a vitória... Desculpa. Permite coisas que não deveria permitir. Exatamente. Isso, assim, estamos no ramo esportivo, né? Às vezes um atleta, que seja de qualquer categoria, conquista uma medalha de ouro e passa a ser tido como um herói. E quando você vai olhar a vida dele, não é um herói. Não é um herói. Nem todos são. Nem todos são. Alguns são. Alguns são. Alguns são. Mas nem todos são. Quem é essa pessoa? O que fez? Peraí. Que comportamento é esse e tal? Isso se transforma em política também. Às vezes um candidato é eleito por um cargo grande e a partir dali tudo que ele fala, algumas pessoas enxergam como a verdade absoluta. Peraí, calma. Não é assim, não. Você foi eleito para exercer esse tal cargo, mas a partir daí você tem que ver o que está sendo feito, né? Se está sendo feito da forma correta ou errada. Porque às vezes as pessoas são colocadas numa visibilidade e num cargo que, repito, erradamente a sociedade confere uma autoridade maior do que deveriam ter. Então, assim, porque o cara é um vencedor, não significa que tudo que ele fala está certo. Sim, perfeito. Perfeito, cara. Perfeito. E a gente tem que discutir sobre isso. Claro. Eu gosto da sua fala. Eu fiquei triste de você dizer que errou. Eu acho que você acertou, cara. Não, eu errei porque não é a minha... linha. Não é o meu pensamento ser tão pesado como eu fui naquele dia. Eu acho que a gente deve procurar suavizar para não criar mais problemas do que já existem. Pontuar, fazer a crítica, mas procurar suavizar, porque é um barril de pólvora que a gente vive. E quanto mais pesado a gente for, às vezes a gente acaba causando consequências que não deveriam. Isso não é só nesse caso, tá? Em vários outros casos, né? No dia a dia. O Abel não te processou, né? Não me processou. Não, tá. Porque, né, a gente soube que teve outras pessoas que ele processou, tinha essa curiosidade. Mais à frente o Mauro César, que eu nunca trabalhei com ele, nunca tive contato, ele me ligou
muito tempo depois, quando ele foi processado, dizendo que só então tinha visto, né, essa gravação desse vídeo, me parabenizando, dizendo que iria usar na defesa dele. Que ele ganhou. E ele ganhou depois, Ganhou. Mas assim, não tive qualquer tipo de problema nesse sentido, a não ser os ataques através de redes sociais e tal, que são muitos. Mas a gente sabe que rede social é uma coisa diferente da realidade do dia a Com dia. certeza. E entende também que as pessoas que às vezes estão muito emocionadas e são apaixonadas pelo clube e tem ali um ídolo e não gostam de ver isso. Isso faz parte do nosso dia a dia, tá? De quem emite opinião. Sem dúvida. Faz parte do dia a dia.